Olá pessoal, eu de novo com vocês e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre pensar filosoficamente, não é qualquer pensar filosoficamente ou contra-intuitivamente, né, através de paradoxos, tá? Ok? E o pensar contra-intuitivo, né, como já diz a expressão, ele é contra a nossa intuição, não é à toa, tá? Se a gente tem intuições, a gente pensa na linguagem, com palavras, etc., o pensar filosófico ele é contra a linguagem. Na linguagem, é claro, porque usamos palavras, obviamente, mas contra ela. A gente tem que torcer a linguagem, né? A gente tem que torturar a linguagem, de certa forma, para que ela possa confessar a verdade sobre si mesma. Tá? Isso é o que a filosofia faz, em essência, de certa forma. Tá? E isso é o que a gente vai tentar praticar hoje e entender um pouquinho a importância. Beleza? Porque se tem uma coisa que a contemporaneidade é prenhe, é de paradoxos. Tá? Inclusive a filosofia é, de forma essencial, um pensamento contraintuitivo, paradoxal. Né? A ciência moderna também, em grande medida, a física quântica, sim. Né? Porque a mecânica quântica é um grande exercício paradoxal, né? Entendimento paradoxal. Então, a filosofia também o acompanha, né? E nesse vídeo a gente vai praticar um pouquinho esta arte, né? Que é tão interessante, pode fazer interessar outras pessoas, né? E é essencial para entender o nosso tempo. Tão paradoxal e esquisito, contraintuitivo. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente deve praticar para um pensamento contraintuitivo é, obviamente, pensar o contrário, né? O contrário do contraintuitivo, né? Ou seja, tentar pensar de uma outra maneira, tentar pensar o oposto, que é muito comum isso acontecer em filosofia, em ciência, né? Você pensa em termos contrários, ou seja, contra a sua intuição natural, né? Por exemplo, apenas pensem na lei da causa e efeito. Tá? A gente pensa que é uma obviedade, uma autoevidência, mas não é. Tá? Na filosofia, por exemplo, em Hegel, tá? Você tem, paradoxalmente, é claro, as coisas vão da frente para trás. Tá? Você tem um efeito que é mais forte que a sua causa e retroativamente a determina. Tá? Ou seja, dialeticamente, né, em termos hegelianos, uma coisa acontece aleatoriamente e uma vez tendo acontecido, ela se torna retroativamente necessária. Ou seja, ela retroativamente põe ou coloca a sua própria pressuposição. Tá? E isso é loucura, isso não faz sentido nenhum, você está de conversa fiada, isso não tem valor nenhum, será? Vou dar um exemplo só. A paixão. Todo mundo sabe que uma paixão é contingente, né? Não há controle sobre ela. Mas uma vez apaixonado, como é que você experiencia essa paixão? Como necessidade, né? Como se aquele momento totalmente aleatório, como se sua vida tivesse apontada para aquele momento a vida inteira sem saber, né? E aquele momento fosse a realização de uma profecia, né? Como se a sua vida inteira estivesse esperando por aquele momento, né? Ou seja, o totalmente contingente, uma vez acontecendo, uma vez estando aqui, é experienciado como absolutamente necessário. Tá? Então, esse é só um exemplo dentre vários, né? de uma forma contraintuitiva de entender a realidade. Né? Qual é a nossa intuição? Existe uma causa e então existe um efeito. Né? Mas para a dialética hegeliana, até para a física quântica mesmo, né? Um efeito, de certa forma, precede a sua própria causa e a recria retroativamente. Então temos um efeito que é, de certa forma, mais forte do que a sua própria causa e retroativamente a determina, que é o caso do amor, da paixão. Tá? Ok? Então esse é só um exemplo, não é um exemplo bem interessante, né? Ao qual todos podem se relacionar, com o qual todos podem se relacionar, que mostra isso muito bem, tá? Uma forma contraintuitiva de pensar a realidade. Beleza? Então, isso é essencial hoje em dia. Tá? Como eu já falei, a física quântica, assim, a ciência pura, profunda, em grande medida paradoxal, contraintuitiva, filosofia pura,
também é paradoxal, contraintuitivo, então é importante a gente tentar pensar nesses termos, tá? E claro, como eu já falei, a primeira dica ou técnica é pensar o contrário, tá? Se alguém diz que é X, você questiona Y, né? E se for o contrário? Por exemplo, o bolsonarismo, né? A gente tende a apagar o papel da esquerda nessa história toda. A gente foca no sintoma, né? Percebe? O foco não é no sintoma. Claro que Bolsonaro é um perigo, o foco tem que estar nele, mas é preciso um duplo foco, tá? Um foco no Bolsonaro, que é um sintoma, e o outro na causa, que são as falhas da esquerda, né? Isso é uma falha grave que você vê, por exemplo, Marco Antônio Villa, né? Ou então Reinaldo Azevedo, né? Eles combateram diariamente o bolsonarismo, mas sem mencionar a sua cura, né? Eles atacaram o sintoma e deixaram pressuposta a sua causa e a sua cura, tá? E não pode ser assim, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você tem que combater o bolsonarismo e ao mesmo tempo pensar em qual seria a sua alternativa, o que poderia sanar o problema, tá? Isso não foi feito, isso é grave, tá? Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, reunir a coragem de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que é uma situação difícil, é uma grande ameaça, o bolsonarismo, etc., mas você tem que fazer as duas coisas. Você tem que combater o sintoma e combater a causa, beleza? Você tem que mostrar as obscenidades do bolsonarismo, mas reunir a coragem de se perguntar o que o causou, né? Quais foram as falhas da esquerda que deram espaço para o bolsonarismo, beleza? Então isso é essencial e faz parte de um pensar contraintuitivo, porque, como diria Deleuze, né? É uma fala conhecida sua, tá? Não existem apenas respostas erradas, né? Existem também perguntas erradas. E se você partir das perguntas erradas, você não só aterrissará depois, eventualmente, nas conclusões, nas respostas adequadas, né? Então, se você quer começar com o pé direito, digamos assim, né, na coisa toda, você tem que fazer as perguntas adequadas, apropriadas, relevantes, tá? Sem as quais você não pode aterrissar depois nas respostas corretas, tá? E, claro, fazer as perguntas corretas num mundo tão contraintuitivo e paradoxal como é o atual, pressupõe fazer perguntas, né, cuja elaboração também é paradoxal, é contraintuitiva, tá? Daí a importância, eu acho, a premente, urgente importância desse vídeo, tá? Que é fazê-los começar a pensar de forma contraintuitiva, de forma que vai contrário à sua intuição, tá? Porque nós não pensamos contraintuitivamente de forma natural, é artificial, através do artifício. Geralmente é uma figura do mestre, um professor, alguma coisa assim, que a gente encontra, né, que abre os nossos olhos, né, que nos conduz à liberdade do nosso pensamento, digamos assim, né? E essa é a função básica do mestre, como diria Zizek, a função do mestre autêntico é desaparecer. Ele faz o seu trabalho, te direciona a sua própria liberdade, você ganha asas para voar, digamos assim, e aquele mestre desaparece, tá? A relação muda, tá? O mestre não é aquele mestre totalitário que tudo sabe, que dá todas as respostas, que faz, que diz o que é. Não. A função básica do mestre no autêntico, pelo menos, é nos direcionar à própria liberdade de pensamento, a autonomia da liberdade do pensamento. Essa radical autonomia da liberdade de pensamento, é basicamente isso, tá? Que o mestre autêntico faz. Daí ele desaparecer, de certa forma, neste processo, tá? Então esse vídeo é basicamente para isso, tá? Para mostrar um pouco, pelo menos, a importância de um pensamento contraintuitivo, paradoxal, filosófico, científico, etc., para tempos igualmente paradoxais e contraintuitivos. Beleza? Por hoje é só.